O que sabemos sobre as pessoas com deficiência? E quem foi que produziu essas informações e nos contou? A ciência construiu um modelo biomédico sobre as deficiências que foca na correção do corpo para a produtividade. Mas hoje também existem estudos focados nos aspectos sociais que apontam a falta de preparo das instituições e da sociedade para as diferenças. Quando as universidades e outras instituições científicas têm pessoas com deficiência como sujeitos pesquisadores, a ciência se torna melhor, ela avança, ela produz saberes que só são possíveis assim, com inclusão. Por isso, nesse episódio, nós recebemos 2 pesquisadores que estudam e vivenciam esse tema. São 2 doutorandos da Universidade Federal de Uberlândia, a Alesca Trindade, da História, e o Kennedy Júnior, dos Estudos Linguísticos. Nós conversamos também com a Janine Peixoto, coordenadora da Divisão de Acessibilidade e Inclusão da UFO, e temos a participação especial do nosso reitor, professor Carlos Henrique de Carvalho, que é uma pessoa com deficiência. É um episódio muito importante. Eu sou Túlio Daniel. Eu sou Dielen Borges. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. Com este episódio, o Ciência ao Pé do Ouvido chega à marca de 150 programas no ar. Por isso, é um dia especial. Nós refletimos sobre a própria ciência em um programa um pouquinho maior com 4 convidados. Está começando o episódio Ciência Sem Barreiras. Oi, Túlio, estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre Ciência Sem Barreiras, que foi uma pauta que a gente começou a pensar lá no edital da Petrobras, lembra? Sim, foi um edital que a gente estava concorrendo para produzir um episódio, mas que seria vinculado ao Ciência ao Pé do Ouvido mesmo, né, Jelen? Só que acabou que não deu certo, mas claro que a gente não ia deixar de abordar essa temática, né? Sim, e foi um projeto bem interessante deles sobre ciência e diversidade, que envolveu, assim, todo o país, teve produtos de muita qualidade. E a gente fez essa proposta, não entrou lá nessa seleção, mas a gente traz para cá. E aí, nós já seguimos há um bom tempo com a nossa campanha Ciência Acessível. Conta um pouco mais pra gente como que é essa campanha. Isso mesmo, Jelen. Essa campanha ela surgiu justamente por causa aqui do nosso podcast, o Ciência ao Pé do Ouvido, lá em 2023, quando a gente foi aprovado no edital da FAPEMIG, que inclusive a gente sempre acredita aqui nos finais, em que uma das propostas era realmente trazer os episódios do Ciência ao Pé do Ouvido também em Libras, e é o que está acontecendo, né? O primeiro, junto com a estreia da campanha, aconteceu lá na 4ª temporada, né? O nosso episódio 91 sobre Setembro Surdo, e desde então a gente tem publicado, não de maneira simultânea conforme a gente publica as temporadas, mas se vocês forem aí então nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, vocês vão ver que alguns episódios já tem então a versão em Libras. E também é importante a gente destacar que hoje algumas plataformas, né, Jelen, já tem a transcrição dos próprios áudios de forma automática e que ajuda muito nessas questões de acessibilidade, inclusive, né, dependendo da plataforma que você nos ouve, você consegue ver, então, os nossos áudios aqui de forma transcrita. E foi muito interessante produzir esse episódio, porque pude trazer para a conversa, vocês vão ouvir daqui a pouquinho, pesquisadores que eu admiro muito, que já conheço de outros projetos, como o Kennedy Júnior, que é do mesmo grupo de pesquisa que eu faço parte desde a época que eu estava na pós-graduação, que é o Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos, e a Alesca Trindade também, que nós já conhecemos da nossa mostra lá no Terminal Central, a mostra A Ciência Está Aqui, dentro do Comunica Ciência, que ela também já tem esse trabalho de divulgação científica dos trabalhos que ela faz lá na História. E sabe que, assim, foi um desafio chegar em algumas fontes, porque, assim, o episódio, o podcast, ele tem um tempo limitado, e a UFO tem muitos pesquisadores fazendo trabalhos excelentes nessa área. Então, tanto pesquisadores PCD, que pesquisam outros assuntos, mas predominantemente estão produzindo saberes, produzindo conhecimento nessa área. Por exemplo, o professor José Carlos de Oliveira, ele é professor de Libras aqui na UFO e ele é o segundo surdo-cego a defender tese de doutorado no Brasil. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele também. Ele coordena o grupo de estudos e pesquisas em educação de surdos cegos e tem matéria sobre ele no portal Comunica UFO e sobre vários outros pesquisadores também. É isso, foi um desafio fechar assim, na Alesca e no Kennedy, que são excelentes, além dos outros convidados também da gestão superior, que vão falar com a gente ao final. E aí vamos conhecer agora um pouco mais então do trabalho da Alesca e do Kennedy, ouvir essa conversa que eu fiquei bem feliz de fazer com eles.
Bom, eu gostaria de começar agradecendo a vocês por terem aceitado o nosso convite para estar aqui. Estou muito honrada, muito feliz. Conheço vocês aí já do percurso acadêmico e também como jornalista, como divulgadora da ciência. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente já começa o programa pedindo para vocês se apresentarem, contarem para os nossos ouvintes quem são vocês no currículo Lattes, na universidade, e também fora do Lattes, que a gente gosta de saber um pouquinho aí da vida dos pesquisadores. Meu nome é Aliska Trindade, sou doutoranda no programa de História, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e estudo temas relacionados à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, desde a minha iniciação científica, né? Tive uma experiência um pouco desafiadora dentro da universidade, desafiadora também no PIBID, que foi o momento que eu decidi pesquisar deficiência de forma histórica, social, política, e isso me levou até aqui. E, claro, muito impulsionada pela minha trajetória pessoal de mulher com deficiência, né? Fui diagnosticada aos 13 anos com uma doença degenerativa neuromuscular. Foi um pouco difícil aceitar o diagnóstico sendo adolescente, mas depois que eu entendi tudo que eu podia fazer, mesmo estando vivenciando a vida em uma cadeira de rodas, me levou assim a lugares extraordinários como esse, que é a pós-graduação, né? E eu acho que é isso, eu gosto muito de sair, tenho muitos amigos, é isso. Olá, meu nome é Kennedy Júnior, eu faço doutorado no programa de estudos em linguística aqui da UFO. Sou professor da rede pública do estado de Goiás, na cidade de Lumbiara, e eu sou uma pessoa com deficiência desde que nasci. Tive uma paralisia cerebral ao nascer por falta de oxigênio. E a minha temática de estudo é relacionada ao capacitismo e a tudo isso que envolve, tanto no âmbito das relações pessoais, também na educação. Kennedy, você, como você contou, você é um pesquisador da área da linguística, foi até assim que eu te conheci, você trabalha com discurso. E na sua dissertação, agora com continuidade também aí no seu doutorado, na sua tese, você pesquisa palavra, né? A gente que está lá na linguística, você pesquisa a palavra capacitismo e os acontecimentos, tanto que fazem surgir essa palavra e o que acontece a partir dela. Então, eu gostaria de começar te pedindo para explicar para os nossos ouvintes o que é o capacitismo. Então, o conceito capacitismo, ele é um conceito que chega recente no Brasil, digamos assim, porque a gente conhece palavras como racismo, homofobia, feminismo, entre outras relações, né, que a gente tem. E a gente tem uma necessidade de conceituar. E o conceito de capacitismo, ele vem surgir no Brasil a partir de uma pesquisadora chamada Anaí Melo. Ela é da Federal de Santa Catarina, e no trabalho dela aparece ali em 2017 a palavra capacitismo. E capacitismo, eu gosto muito do conceito dela, que ela fala que o capacitismo para as pessoas com deficiência, assim como o sexismo para as mulheres, o racismo para as pessoas pretas, e é uma relação necessária a gente conceituar essas vivências que a gente vive, né, de segregação, opressão, invisibilidade dentro da nossa sociedade como um todo. Então a palavra capacitismo, ela ganha essa força no Brasil a partir de 2017, a gente vai acompanhar também na mídia. Depois a gente teve uma reportagem no Fantástico falando o que era o capacitismo, e essa palavra ganha então uma notoriedade no Brasil, mas que ainda está em processo de consolidação. Bom, enquanto você falava, eu vi a Aliska concordando ali. E aí fiquei muito à vontade quando quiserem também fazer pergunta um ao outro e comentar, mas eu ia até já devolver mesmo para a Aliska, porque o Kennedy explicou pra gente o que é o capacitismo, e eu queria te pedir para dar exemplos práticos de como que esse conceito se manifesta nas ruas de Uberlândia, que é o território que você estuda. Também li a sua dissertação e vi lá que em 2010, Uberlândia foi eleita pela ONU como uma das 100 cidades exemplo de acessibilidade no mundo, mas você questiona isso no seu trabalho. Então explica pra gente o que a sua pesquisa detectou. Então, muito dessa pesquisa minha, né, foi motivada por conta de uma reportagem que saiu no Jornal Nacional no ano de 2015, que mencionava, né, a cidade de Uberlândia como exemplo de acessibilidade.
que foi um título que foi recebido pela cidade pela ONU Habitat. E o que acontece? A minha inquietação diante daquela reportagem, mesmo sendo muito nova, era pensar, quem está falando que essa cidade é exemplo de acessibilidade? Será que são as pessoas que vivem nela, as pessoas que estão cotidianamente ocupando esse espaço? Então isso me gerou alguns questionamentos. E no curso de História, né, na nossa área, a gente tem uma modalidade que é a História Oral, que é trabalhar com entrevistas. E aí eu cheguei à conclusão que a melhor opção, né, para me ajudar com essas inquietações seria entrevistar as pessoas com deficiência aqui da cidade de Uberlândia para entender se essa nomeação, né, vinha delas. E o que eu pude detectar, né? Muitas pessoas com deficiência falavam que a cidade, em alguns quesitos e até algumas ocasiões, poderia ser uma cidade exemplo de acessibilidade quando comparada a cidades menores, com menos recursos. No entanto, um dos princípios da acessibilidade e um direito, né, de qualquer cidadão com ou sem deficiência é estar, ocupar, ir e vir, né, em todo o espaço da sociedade. E durante as entrevistas eu cheguei à conclusão, né, com as respostas das pessoas, que elas não poderiam ocupar e ir aos espaços que elas queriam, né? Então, tinham dificuldades desde as escolas da área educacional até mesmo nas ruas de Uberlândia. Então, assim, às vezes a gente não tem o mínimo que é uma calçada para poder andar, né? No meu caso, que é de pessoa que usa cadeira de rodas e outras pessoas. Mas é claro que a acessibilidade ela vai muito além de uma questão arquitetônica. Então, às vezes, quando a gente fala de um transporte 100% acessível, porque um dos slogans da cidade é que a gente tem um transporte público 100% acessível. A gente até pode ter ônibus com os elevadores, mas será que esses elevadores têm a manutenção? Será que quem está conduzindo essas máquinas tem o treinamento correto? Então, aparecia vários questionamentos das pessoas falando que não concordavam com esse título por diversas situações que aconteciam no seu dia a dia que a impediam de ocupar esses espaços. Pensando assim historicamente, a gente sabe que as pessoas com deficiência, por muitos anos, foram impedidas de ocupar espaços. Então, a gente está numa sociedade que, infelizmente, ela não é totalmente aberta à diversidade corporal. E foi isso que eu fui percebendo durante a minha monografia e o meu mestrado, e entendendo a importância de estudar as relações de poder, né? Uhum. Porque, de certa forma, tudo isso é controlado pelo poder, por essas relações. E pensar que a acessibilidade é para além das pessoas com deficiência, né? As pessoas idosas e as pessoas que não são pessoas com deficiência no exato momento, mas em alguma situação da vida vão se tornar. Às vezes a gente pensa que a acessibilidade é apenas para as pessoas com deficiência, mas é muito além. É para todo mundo pensar acessibilidade. A Aliska falou das calçadas, né? Uma pessoa que está com um carrinho de bebê já tem uma dificuldade grande, né? Sim. A Aliska acabou de falar das relações de poder. E sei que ela trabalhou com Michel Foucault, assim como o Kennedy também, lá no nosso grupo dos estudos Foucaultianos, foi onde a gente se conheceu, como eu comentei. Então eu queria até agora fazer uma pergunta para os dois. Kennedy, na sua dissertação, você trabalha com o conceito Foucaultiano, que é vontade de verdade. E a Aliska, na história, né, como eu disse, lendo o seu trabalho, vi também lá Vigiar e Punir, e uma série de outras obras. E eu queria perguntar para vocês, assim, que verdades a ciência construiu e contou sobre as pessoas com deficiência ao longo dos anos? E como que vocês questionam isso no trabalho de vocês? Até porque o nosso podcast é um podcast sobre ciência. Acho importante a gente fazer essa reflexão sobre a própria ciência também, como que muitas vezes ela corrobora com o capacitismo, com toda essa formação histórica aí que a gente vai ter. E também, vocês já falaram das questões das instituições, qual que é o maior desafio para que as instituições parem de olhar para a deficiência por esse modelo médico, assim como uma doença, por exemplo, e passem a olhar pelo modelo social, que é o modelo de direitos? Eu gostaria de fazer uma diferença em relação, e a minha colega vai me ajudar nesse processo. A gente tem basicamente dois modelos de conceitos e definição da deficiência, que é o modelo biomédico e o modelo social da deficiência. O modelo biomédico é aquele clássico que a gente vê, que é o modelo em que vai compreender que as pessoas, que eu e a minha colega aqui,
Nós somos fruto de algo que deu errado. A gente nasceu assim ou se tornou assim e algo que deu errado. Algo Então, que precisa ser curado, né? Normatizado. exatamente. Então, a visão biomédica é uma visão de correção. E aí é importante a gente trazer que essa visão biomédica, ela está correlacionada, e quando a gente fala de capacitismo, a gente não pode esquecer da relação do corpo com o capitalismo. Como esse corpo, ele tem uma funcionalidade. Então, o modelo biomédico, ele vai tratar esse corpo, corrigir esse corpo para ele voltar a ter uma funcionalidade para essa sociedade, né? O próprio Foucault, ele vai trabalhar com a ortopedia social. Ele vai trabalhar esse conceito, vai dizer que nossos corpos, todos os corpos, eles têm uma funcionalidade, e aí o que eu acrescento é uma gramática de funcionamento dentro dessa nossa sociedade. E o modelo social é um outro modelo que vem sendo construído, né? Que é um modelo que trabalha que a sociedade que não está preparada para lidar com diversidades corporais, não somente das pessoas com deficiência. E aí esse modelo social vai dizer que as instituições não estão preparadas para receber, que a gente não está, a sociedade como um todo, a universidade, a escola, os hospitais, não estão preparados para nos receber, e muito mais um reflexo e um sintoma da sociedade do que propriamente jogar a culpa na pessoa com deficiência. Exatamente, porque o que o modelo social vai fazer com o modelo médico, né? Ele vai tirar a responsabilidade das diversidades que a gente encontra, né? Dos desafios, da falta de acessibilidade do corpo dessa pessoa, e vai passar a responsabilidade para quem? Para o Estado, para a comunidade. Então, foi muito importante na década de 70, quando a gente teve esse movimento, né? Que foi impulsionado por pessoas com deficiência, para realmente tirar essa responsabilidade dessa pessoa com deficiência. Só que a gente sabe que, em tese, como ele falou, um movimento social, e o modelo social da deficiência tem avançado muito, mas assim, a gente vê que há muitas coisas ainda estão na teoria, né? Com certeza. Às vezes, muito o que prevalece na prática é o modelo biomédico, né? Você comentou do Foucault, e eu não sei se vocês já leram o orientador do Foucault, que é o Georges Canguilhem. E ele tem um livro que é o Normal e o Patológico. E aí, isso traz pra gente questionar muito quem tá ditando o que é normal, né? Sim. Quem tá ditando o que é normal, quem tá ditando essa normalidade. Isso é muito importante pra gente questionar isso, né? E quando eu comecei a fazer minhas pesquisas na área de história, eu pensava assim, eu vou encontrar muita coisa sobre deficiência, sobre pessoas com deficiência. E assim, gente, existem alguns poucos trabalhos, mas há um esvaziamento da temática da deficiência vista de forma crítica. Por quê? Porque a história ainda não trabalha a deficiência como uma categoria analítica, né? Como a gente tem, ele falou, o feminismo, a homofobia, né? E aí a gente não tem ainda, né? Essa categoria analítica. Então, assim, eu tive que me desdobrar muito para abrir caminhos, de certa forma, para tentar estudar isso de uma forma diferente do que vinha sendo estudado. Então, eu sempre gosto de citar um exemplo. Por exemplo, as minhas aulas da graduação, a gente nunca conversou sobre pessoa com deficiência. Nunca falou sobre esse movimento. E a gente tem, por exemplo, as 2 grandes guerras mundiais que a gente teve. A gente teve um aumento considerável de pessoas com deficiência nessas guerras. Inclusive, foi a partir dessas guerras que surgiu o termo acessibilidade, porque teve um aumento muito grande de pessoas com deficiência, e aí começou a criar centros de reabilitações, e aí via-se a dificuldade das pessoas de chegarem a esse centro. Aí, por algum momento, essas pessoas que vinham dessas guerras passaram a ser vistas por algum tempo como heróis. Foi por um curto período, mas isso aconteceu. Mas o que nota-se é que existem as pessoas com deficiência em várias temáticas, mas ela nunca é questionada de alguma forma, né? Dentro da disciplina, nos currículos. E eu sentia muito essa dificuldade, né, de tentar trazer isso, tanto que os meus orientadores, ninguém sabia, ninguém entendia do tema. Então a gente teve que estudar junto, aprender junto, pesquisar junto, para realmente ir discutindo isso. E assim, os campos da antropologia, sociologia, psicologia têm ajudado muito esses outros campos que ainda não têm tanto conhecimento, né? Então, assim, o termo capacitismo, né, muito pouco abordado ainda
na história. A única coisa que a gente tem um pouco assim pincelado é a questão da educação inclusiva, que aí a gente já consegue inserir mais um pouco, mas não nessa dimensão de entender a deficiência como uma categoria analítica, né? Voltando ainda um pouco na questão da Segunda Guerra, outra coisa que eu acho importante citar é que a gente teve a morte de mais de 22 mil pessoas com deficiência pelo projeto T4 nazista, porque as pessoas com deficiência eram uma ameaça à raça ariana, entre aspas. Então, são coisas que poderiam ser discutidas na ciência, né, na história, em vários outros campos, mas que a gente vê que ainda é pouco difundido, né? Perpassa vários temas, né? Quando a gente estuda a guerra, isso não é falado. Nunca é falado, né? Então, assim, tem várias outras coisas, né? Às vezes a gente vai ler um romance, Corcunda de Notre Dame, por exemplo, pensando aqui especificamente no meu curso. Às vezes nunca é questionada aquela deficiência, o porquê dele ser enxergado daquele jeito no romance, qual que era a visão da época daquilo. Exato. Então são vários fatores, mas que a gente sabe que a gente precisa expandir mais ainda, sabe? Eu queria tocar num ponto muito importante que ela falou dessa dificuldade de pesquisa, né? Quando eu fui trabalhar com o termo capacitismo, eu fiz um levantamento na internet, nos bancos de dados, e quando eu fiz o pré-projeto, a gente delimitou 5 artigos falando sobre capacitismo. E quando eu fui buscar, você encontra a palavra capacitismo nos trabalhos, só que ele fica entre o resumo e a introdução e não tem um conceito bem definido, né? E quando tem algo relacionado às pessoas com deficiência, é muito mais no campo biomédico e de tratamento. E outro ponto que a colega falou relacionado à formação, que é muito importante eu falar isso, eu num curso de letras, eu estudei na Universidade Estadual de Goiás, durante 4 anos, eu só tive uma discussão sobre capacitismo porque num seminário eu falei assim, eu preciso falar sobre capacitismo. E aí, isso é muito grave. A gente pensar que num curso de licenciatura, que a gente vai dar aula e que vai lidar com essa diversidade de corpos dentro da escola, não discutir o capacitismo e ficar reduzido a essas disciplinas, por exemplo, a Libras. A Libras, sim, é muito importante, mas não é somente esse aspecto. E ainda assim, dentro do curso de Libras, a gente tem toda uma problemática, né? Como ele é conduzido, como ele é visto pelos próprios acadêmicos. Então é importante a gente lembrar que a gente ainda está num campo de invisibilidade muito grande. Numa discussão que eu tive num seminário, eu vi que algumas pessoas questionando, falando sobre o racismo, a homofobia, todas essas questões e o machismo, não se falava sobre capacitivos, não se falava sobre corpos com deficiência. Então, aonde a gente está nesse lugar, né? Nunca se fala, é incrível. Exatamente. Quando você vê no movimento social mesmo, você pode perceber quando numa fala, você não vê falando sobre as pessoas com deficiência. Então, a gente ainda está num movimento de muita invisibilidade. Então, a gente está aqui agora para falar. E aí eu queria jogar para a colega, que ela falou da década de 70, que foi um movimento muito importante para a gente, que aí é importante a gente lembrar que o movimento das pessoas com deficiência é abraçado pelo movimento feminista e feminista negro. É muito importante falar sobre isso, mas surgiu um slogan que é nada sobre nós sem nós. Você acha que esse slogan ainda nos representa? É complicado. Eu realmente tenho dúvidas, viu? Tenho dúvidas sobre isso, eu não sei. Será que estão pensando as políticas? Será que estão pensando as disciplinas nos cursos de licenciatura? Porque eu acho que a frase acaba que às vezes está sendo muito banalizada também. Sim. E usada por qualquer pessoa ou em qualquer situação, sabe? Então acho que a gente precisa realmente olhar com calma para isso, sabe? É algo a questionar. Essa frase, ela... Nada sobre nós sem nós. Ela foi muito importante e ela é muito importante, né? Só que a gente precisa colocar ela em prática. Não adianta só ficar no campo discursivo, né? Porque as pessoas com deficiência têm muito a dizer. E aí é muito importante ressaltar que a pesquisa da ONU fala que a interseccionalidade de violências, por exemplo, uma mulher com deficiência, preta, morando numa favela, por exemplo, ela tem muito mais chance de ser violentada
do que, por exemplo, uma mulher branca morando em outros lugares. Então, a gente está num aspecto ainda de muito trabalho para dar voz às pessoas com deficiência. E isso a gente vai ver dentro da sala de aula, isso a gente vai ver na política, isso a gente vai ver em todos os âmbitos da nossa sociedade, porque a gente ainda está sem voz. A gente não tem voz para falar, e eu agradeço o espaço para estar falando sobre capacitismo, falando sobre essas questões, que é muito importante, porque, como eu disse, num curso de licenciatura, eu fiz um seminário sobre capacitismo, e às vezes é colocado nos cursos de licenciatura que as disciplinas pedagógicas que vão nos dar preparo para lidar com essa diversidade corporal e também pedagógica, como se fosse algo menor. E aí isso é a grande questão. Algo inferior. E algo inferior. Só que quando a gente vai para a escola, a gente vê que a gente não está preparado para lidar com a acessibilidade. Eu sou professor de educação básica, do ensino médio, e eu falo que eu me frustro todos os dias porque eu não dou conta de incluir. Eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu lido com uma sala de 40 pessoas, lido com a disciplina de um monte de meninos, e ali dentro daquela sala tem as pessoas com deficiência, que elas são isoladas. E fazer o processo de integração, ela é muito difícil. Incluir, fazer o atendimento adequado, é muito difícil. E eu me sinto muito frustrado todos os dias, porque assim, a gente não tem preparo, a gente não tem os professores, a coordenação, a equipe como um todo não sabe lidar com a diversidade não somente das pessoas com deficiência, mas com as questões relacionadas à aprendizagem de modo geral. E vocês falaram, né, então, dessa falta de preparo, e quando a gente pensa que a maioria das profissões, especialmente na área da educação, são formadas na universidade, e ouvindo o relato de vocês dois, ficou claro que vocês fizeram essas pesquisas com esse tema, estudaram esse tema porque vocês demandaram isso dentro da universidade, né? Vocês trouxeram esses temas, não faziam parte ali da grade, e aí vocês encontraram orientadores que tiveram essa abertura para vocês trabalharem e vocês foram estudar juntos. Então, quando a gente fala da reserva de vagas, das cotas, por exemplo, tem essa importância, inclusive, para que a ciência caminhe nesse sentido, né? Para a produção de conhecimento, como vocês estão fazendo levantamentos, estudos, entrevistando as pessoas, entregam esses dados para a sociedade, a universidade produz esse conhecimento para que isso possa gerar algum impacto real e ter transformações, políticas públicas, mudança nas escolas, né? Eu também até lembro de ler isso no trabalho do Kennedy, essa diferença da pessoa com deficiência ser tratado como um objeto de estudo e ser um sujeito pesquisador, como é o caso de vocês dois, por isso, né, fiz o convite para vocês virem aqui falar, vocês que são pesquisadores e que pesquisam esse tema. Então, com essa autoridade de quem vivencia todas essas questões, o que vocês acham assim, que o trabalho de vocês tem que, se fosse como um objeto, se fosse uma pessoa sem deficiência pesquisando esse mesmo tema, não teria, e vocês que são pessoas com deficiência e são pesquisadores, o que vocês têm a contribuir estando na universidade pesquisando esse assunto? Então, eu tive um processo que é importante eu falar sobre isso. Eu fiz um projeto para o doutorado relacionado, dando sequência aos estudos relacionados às pessoas com deficiência, só que o mestrado ele foi muito traumático para mim, porque ali eu vi a realidade minha e eu vi as minhas experiências, as questões que eu passo no dia a dia, ao longo da vida, e isso causou um problema psicológico para mim. E eu, como meu orientador, a gente decidiu não trabalhar mais com pessoas com deficiência, porque isso me atravessou. Eu ia trabalhar com sexualidade de homens gays com deficiência. E aí, conversando com a primeira pessoa relacionada à temática, a pessoa falou assim, qual sexualidade? Ninguém olha pra mim, ninguém me enxerga. Mas acho que esse é um processo que quem trabalha conversando com pessoas sente. Eu senti muito também. Na monografia, não tanto, porque eu estava começando, mas no mestrado me pegou de uma forma muito profunda, porque, querendo ou não, você tem uma semelhança, você tem uma identificação. E eu vi as pessoas falando, por exemplo, teve casos de pessoas aqui de dentro da universidade falando que coordenadores de curso tinham convidado eles a sair do curso por ter uma deficiência. Aquilo me chocou muito, 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 muito. Então, assim, eu tive uma recepção muito boa no meu curso, mas isso não acontece em todos os cursos. E aí, quando eu fui ouvindo aquilo, eu fiquei, gente, não é possível
que nos tempos que a gente está, isso está acontecendo, sabe? E isso pega muita gente, profundamente também. Eu consegui finalizar, mas eu confesso que eu fiquei muitos dias, assim, encabulada, pensando, precisei voltar para terapia. Entrevistei pessoas que, às vezes, não tinha nenhuma pessoa para cuidar delas em casa, sabe? Que tinha que viver sozinha, não tinha uma rede de apoio. E isso era muito complicado para mim, sabe? Eu também me senti muito desgastada, né? Muito triste, chateada, né? Mas uma coisa que eu aprendi no finalzinho do meu mestrado, e que eu acho que é a diferença de talvez uma pessoa com ou sem deficiência, né? Fazer pesquisas assim relacionadas a esse tema é o seguinte: às vezes quando a gente vai pesquisando um tema que envolve pessoa com deficiência, a gente vai só pensando nas barreiras, nos obstáculos, nos desafios. E aí o que eu quis no meu mestrado foi trazer o quê? A resistência dessas pessoas. As relações de poder, elas existem, os desafios existem, a falta de acessibilidade existe. Mas o que essas pessoas estão fazendo para burlar esse sistema, para ocupar esse espaço? E o que você encontrou, assim, que poderia citar pra gente? Teve alguns casos. Teve um caso muito específico que a história dele é muito bonita. Ele fazia um curso de estatística, enfrentou alguns desafios nesse curso e ele optou por trocar de curso. E aí eu achei assim muito bonito, porque ele poderia simplesmente ter desistido de fazer a graduação, como várias pessoas passam por essa evasão, mas ele optou por trocar de curso, terminar seus estudos, né, entrar no doutorado. E eu achei isso muito bonito, e tem vários casos desses, né, das pessoas que não desistem dos seus sonhos, não desistem dos seus objetivos, mas tenta ali burlar algumas coisas, né, que vão acontecendo ali no caminho, que tenta dificultar, né, a nossa existência, a nossa ocupação. Quando vocês estavam falando, né, sobre esse desgaste mesmo, né, que é trabalhar com esse tema, fiquei pensando, como jornalista, a gente tem feito uma reflexão nos últimos anos no sentido, assim, de não chamar um pesquisador só para falar, por exemplo, daquela minoria em que ele foi encaixado. Por exemplo, chamar pessoas negras só para falar sobre racismo, sendo que temos pessoas negras que pesquisam diferentes assuntos e que elas podem falar sobre aquilo. Então, a partir de uma escuta mesmo, de ouvir pessoas falando, eu não aguento mais ser chamado só para falar sobre racismo, me chame para falar da minha pesquisa nas diferentes áreas. Assim como mulheres também. Eu, por exemplo, sou muito chamada para falar sobre mulheres na ciência, por ser uma mulher que é pesquisadora e que também trabalha fazendo jornalismo de ciência. Então, mas antes, nas primeiras perguntas, quando a gente estava conversando, percebi muito na fala de vocês como que a questão do capacitismo, dentre as discriminações, ainda é tão pouco falada que parece que a gente ainda está um pouco atrás em relação a tantos outros problemas quando a gente pensa na interseccionalidade. Ou é um assunto ainda tão pouco pautado que parece que ainda fica essa demanda, essa sobrecarga para vocês trazerem essa pauta ainda na universidade, nos diferentes espaços. Então, chamei vocês como pesquisadores para falar sobre isso, porque é o tema de pesquisa de vocês, os dois trabalham com isso. Mas espero que em algum momento vocês também, se for do interesse de vocês, estejam pesquisando outros assuntos, falando sobre isso também. E que eu possa encontrar na universidade pesquisadores com deficiência que estão trabalhando em diferentes assuntos e eles serem entrevistados para os diferentes veículos, né? Um outro ponto que eu notei nos trabalhos de vocês usam alguns termos que, de repente, poderiam chocar. Por exemplo, alejar a história ou crítica aos corpos capazes, pensando aí no trabalho dos dois. E por que é importante provocar através das palavras para combater o capacitismo? Eu acho que o campo da linguagem é um campo de disputa política, histórica, e a gente trabalhar nesse campo e demonstrar, e eu gosto de falar que o meu corpo é monstruoso, e isso choca, né? Esse conceito vem do Foucault, mas para demonstrar essa força que a gente tem. E aí quando você estava falando dessas relações de pesquisa relacionada ao capacitismo, e a nossa vida que é entrelaçada com a pesquisa, porque não tem como a gente fazer essa separação, só a nossa presença nos espaços já é um movimento de resistência. Só da gente estar aqui agora conversando sobre capacitismo é um movimento de resistência, porque assim, a gente tem uma ideia de que pessoas com deficiência são pessoas queridinhas, são pessoas
infantilizadas, que não têm opinião e que não têm gosto, não têm vontade de ter relacionamentos amorosos, por exemplo. E, na verdade, a gente tem tudo isso. E a gente precisa, todos os momentos, ressaltar isso. Eu sou gay, assumido, mas eu sempre falo que eu tenho que sair todos os dias do armário enquanto uma pessoa com deficiência. Então, essa trava da deficiência, e em muitos momentos, eu esqueço que eu sou uma pessoa com deficiência vivendo com pessoas que não são deficientes. Mas em algum momento, né, minha amiga, algum momento a gente vai precisar de um movimento de acessibilidade. Aí você fala assim, opa, eu preciso, e as pessoas não estão me entendendo aqui nesse lugar. Eu sou professor de educação básica e o meu maior medo de quando a primeira vez que eu entro dentro da sala de aula é sofrer esse preconceito. Mas os adolescentes é totalmente ao contrário. Eu senti muito isso no estágio, eu tinha muito esse medo. Quando eu entrei dentro de sala, que eu vi que não era nada disso, que eles tratam tudo com tanta naturalidade, pelo menos pra mim foi bem tranquilo, assim. Para os adolescentes, eu tenho uma facilidade de chegar e falar, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, por isso e tudo mais. Durante o nosso dia a dia, a gente é lembrado o tempo todo, igual esses dias, eu tava na rodoviária esperando o ônibus, chegou uma pessoa em mim, olha, tem um lugar espiritual que faz cura e tal. E eu com fone de ouvido, assim, naquela situação. E a pessoa, a todo momento, dentro da nossa sociedade, alguém vai te lembrar que você é um anormal, que você não faz parte dessa tal normalidade que o Foucault vai trabalhar. Então, eu acho que você passa por isso também no dia a dia, claro, né? Com certeza. Como você disse, né? Às vezes ali no meio do dia a gente tá fazendo nossos afazeres e por algum momento a gente realmente esquece, naturaliza isso. Mas, às vezes, a gente é lembrado, né, por alguma coisa. Eu, principalmente, porque eu tenho uma deficiência que realmente eu preciso do outro para praticamente quase tudo, né? Então, assim, vários momentos do meu dia eu preciso de ajuda e tudo mais. E você estava falando da questão das palavras, de Ellen. E eu penso que quando a gente traz essas palavras, aleijado, né, corpo normatividade, tudo isso é pra gente romper, literalmente, com essa ideia, né, com esses estereótipos, com esses estigmas que tem da pessoa com deficiência. Então, eu acho que um dos nossos papéis, assim, né, de pessoas que estão pesquisando, que está dentro da ciência, é romper com alguns ideais que foram construídos historicamente, culturalmente, né, a própria ideia de deficiência é também... Na base biomédica, né, esses conceitos. Sim, é uma criação também. Então, eu acho que vem para isso, para realmente romper mesmo com alguns ideais. E também, vocês até já tocaram um pouco na questão da produtividade, no neoliberalismo. Então, é colocado um padrão de produtividade que aí tudo que sai daquele padrão é considerado errado. Ou quando a Alesca fala de precisar de outras pessoas, também foi se constituindo uma racionalidade tão individualista, como se precisar do outro fosse algo negativo. Como assim? Quem disse isso, né? Por que isso foi construído dessa forma? Então, acho que são reflexões muito interessantes para todas as pessoas mesmo. E aí, se nós pudéssemos redesenhar a universidade, a ciência hoje, e a sociedade, a cidade também, como a Alesca estudou, para que elas fossem realmente anticapacitistas, por onde que nós deveríamos começar? Eu acho que é primeiramente assumindo que a gente é capacitista. A gente precisa assumir isso. Não adianta a gente falar que a gente está fazendo inclusão, se na verdade você está fazendo uma inclusão a partir da sua perspectiva, sem fazer uma escuta do outro. É muito bonito falar de acessibilidade, de inclusão, são palavras que surgem, né? Eu trabalho com inclusão, eu trabalho com acessibilidade, mas é a acessibilidade a partir da sua visão, a partir do seu ponto. Você conversou com essa pessoa com deficiência para entender se é esse tipo de trabalho que você tem que fazer? Porque a maior questão da invisibilidade das pessoas com deficiência é elas não serem ouvidas. Um exemplo que eu vou falar sobre não ser ouvida é na escola pública. Eu trabalho numa escola, um aluno com deficiência, ele não foi alfabetizado, já está no 2º ano do ensino médio, e ele não foi alfabetizado
E aí eu fui fazer um trabalho, eu entrei para a turma e fui fazer o diagnóstico. E ele conhece todo o alfabeto. E ele reconhece ele. Por que esse menino não foi alfabetizado? Porque se pressupôs que ele não tinha a capacidade de aprender. Mas quando eu fui mostrando o alfabeto para ele, ele conhecia as letras. Então, há esse movimento de achar, olha, o outro ali não tem capacidade, não tem nada que eu possa fazer. E achar que a gente está fazendo inclusão, achar muito bonito, eu trabalho com inclusão, essas pessoas são maravilhosas. E a gente precisa quebrar isso. Pessoas com deficiências têm vidas normais e precisam ser tratadas nesse lugar. Vidas normais que eu falo é num sentido que tem necessidades como qualquer outra pessoa. Tem necessidade de ser amado, tem necessidade de ser ouvido, tem necessidade de ter mobilidade urbana, de trabalhar, de estar na política. Todas essas a gente necessita e a gente está caminhando ainda muito lento. E a gente está vendo esse retrocesso acompanhando com toda a política de direita, né, que não está olhando para os nossos corpos. E isso se vai para o campo da educação, para a universidade, e para fazer uma universidade. Essa universidade que seja plural e que respeite a pluralidade de corpos, de pensamento, de sexualidade, eu acho que é o caminho para ser uma universidade anticapacitista. Estou de acordo com tudo que o Kennedy falou, e eu acho que voltando um pouco para a questão da acessibilidade, dentro das diversas dimensões de acessibilidade que a gente tem, a gente vai ter acessibilidade atitudinal. Porque eu acho que se a gente prestasse atenção nesse eixo da acessibilidade atitudinal, que é a atitude da gente para com as pessoas com deficiência, para com toda a sociedade, a gente ia resolver muito nossas coisas. Então eu acho que é atitude, né? Acho que ele falou muito bem da questão de visibilizar, e aí eu vou puxar um pouco de sardinha para a história, né? Será que a gente está ouvindo as histórias dessas pessoas? Exato. E pra gente que tá aqui dentro da universidade, né? Que história que a gente quer contar, né? A gente pode contar a história dentro da universidade? Então, fica aí a dica, a questão, né? A Alesca eu conheci por meio dos trabalhos de divulgação científica, né? Como a amostra que a gente faz lá no Terminal Central, ela todos os anos foi lá apresentar as pesquisas dela, que é uma amostra que a gente leva os pesquisadores para dialogar com a população. Ouvindo vocês, acho que a divulgação científica, que é o que nós fazemos aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, também Muito pode importante. ser Com certeza, ajuda muito. E assim, todo evento que eu tenho a oportunidade de apresentar um trabalho, de mostrar do que eu tô falando, de visibilizar as histórias das pessoas com deficiência, é lá que eu tô, porque isso é muito importante pra gente. E eu acho que de alguma forma a gente vai atingindo um pouco as pessoas, sabe? Sim. Bom, a conversa tá muito boa, mas o nosso tempinho tá acabando. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de acrescentar? Adorei o convite, queria parabenizar também, né, pelo tema e dizer que é um espaço muito importante pra gente, ainda mais dentro da universidade. Eu só queria agradecer ao convite. É muito importante falar sobre ciência, falar sobre a perspectiva das pessoas com deficiência, dar essa visibilidade. Eu acho que a universidade é um espaço que ainda está nesse processo de reconhecimento das pessoas com deficiência. A gente ainda tem muito o que caminhar, mas o processo de escuta, como a gente discutiu aqui, é o primeiro passo, sabe? Sim. Reconhecer e ouvir e trabalhar em todos os campos, em todas as áreas. Eu acho que é importante a gente colocar não só pessoas com deficiência, mas toda a diversidade, porque acrescenta na formação profissional e humana. Bom, muito obrigada, Alesca e Kennedy, por vocês estarem aqui partilhando os saberes de vocês com a gente. Foi um prazer rever vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Jelen, pela entrevista e a Alesca e Kennedy pela participação. Nós agora vamos ouvir a Janine Cecília Gonçalves Peixoto, coordenadora da Divisão de Acessibilidade e Inclusão da UFO. Ela é graduada em Pedagogia, especialista em Docência na Diversidade para Educação Básica, em Atendimento Educacional Especializado e em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional. É mestre em Educação e professora na Escola de Educação Básica da UFO, a ESEBA, na área de Educação Especial. Ela vai contar mais sobre as ações de acessibilidade e inclusão na UFO. Vamos ouvir?
Meu nome é Janine, muito prazer a todos e todas que me escutam aqui nesse momento. Sou professora da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente estou coordenando a Divisão de Acessibilidade e Inclusão do Ensino Superior, também no Campus Santa Mônica da UF. Uma das perguntas que me foi colocando foi a quantidade de pessoas, com deficiência entre estudantes, professores, técnicos, terceirizados que existem na UF. Esse número ele é bastante conflituoso. Vou explicar algumas razões. Nós temos um filtro dentro do sistema acadêmico que nós conseguimos detectar quantos estudantes com deficiência nós temos que ingressaram por cotas na universidade. No entanto, nós também temos muitos estudantes que são pessoas com deficiência, mas que entraram pela ampla concorrência ou pelas vagas do SISU, mas que não optaram pelas cotas. Então, nesse sentido, o número que eu tenho é os números exclusivos daquelas pessoas que ingressaram por cota. Hoje, a universidade tem 483 estudantes que são público de educação especial. Entre professores, técnicos e terceirizados, nós não temos esse número exato, porque nós não temos esse filtro nesse momento. Teríamos que fazer uma pesquisa mais assertiva junto a projeto nesse caso. Mas não é a divisão de acessibilidade que atua nesses registros com os professores, técnicos e terceirizados. Nós atendemos as demandas de acessibilidade quando é necessário, mas o número exato a gente não tem. A divisão de acessibilidade e inclusão da universidade, ela atua para ofertar aos estudantes públicos da educação especial o máximo possível, dentro de adaptações razoáveis, a acessibilidade aos estudantes. Então, nós sabemos que temos 7 tipos de barreiras, das quais cada uma delas tem também as suas acessibilidades. Nós tentamos articular essas acessibilidades, à medida que tem demanda dos estudantes. Às vezes a gente tem alguma situação de acessibilidade arquitetônica. Então, isso chega até a dar sim, ou por relato do aluno, ou por e-mail, ou por WhatsApp, que a gente tem como meio de comunicação, ou via Teams também. E essa demanda a gente organiza, estuda, analisa que demanda é essa, onde está, qual é o local, e passa para a prefeitura universitária. Essa parte arquitetônica é muito voltada junto, num trabalho interseccionado com a prefeitura universitária. Outros tipos de acessibilidade, por exemplo, pedagógica. Hoje nós temos aqui na DACIM uma pedagoga que atua na acessibilidade pedagógica. O que ela faz? Ela recebe os estudantes que assim sentam necessidade, entendendo a dificuldade ou a limitação pedagógica que ele tem enfrentado ali durante o curso e articulando sugestões, estratégias, metodologias de trabalho que esse estudante pode fazer junto ali à unidade acadêmica, junto aos professores, articulando com orientações pedagógicas. E aí, dessa maneira, minimizar as barreiras dos estudantes frente às suas limitações na condição de deficiência. Então, é importante que esses estudantes que sintam necessidades pedagógicas procurem a divisão para que a gente também dê esse suporte. Outro serviço que dá sim oferta é o serviço de monitoria. Alguns dos nossos estudantes não têm limitações pedagógicas, mas ele tem uma limitação talvez de locomoção ou precisa de um apoio na rotina, na organização das tarefas. Então a gente oferta também o serviço de monitoria. E para todos esses serviços que a gente oferta aqui, nós temos um setor que faz um acolhimento. Então esse acolhimento a gente escuta um pouco, faz uma escutativa do estudante, entende as suas perspectivas frente à universidade, entende as necessidades que ele apresenta, também as potencialidades que ele pode desenvolver a partir da escolha do curso. E nós orientamos o estudante ali a buscar os caminhos junto à unidade acadêmica. Para além disso, nós também organizamos formações pedagógicas, na maioria das vezes ministradas por mim, nas unidades acadêmicas e em setores administrativos. Essa formação ela tem como objetivo orientar servidores, professores, técnicos, terceirizados a lidar com situações que talvez possam chegar de estudantes com deficiência
como acolher, como resolver. No caso do professor, que orientações pedagógicas no contexto da sala de aula, no contexto, né, do trabalho acadêmico. Então, quais são as estratégias, né, que podem ser usadas, que garantam o direito desses estudantes frente aí à sua condição. Esses trabalhos, eles são feitos por servidores aqui da divisão e são acessados via Teams, que os alunos podem nos chamar via Teams, e-mail, que é o e-mail da Dacim, dacim@reito.uf.br. Temos também o nosso site, que eles podem buscar as informações lá no site, e também tem o WhatsApp. O WhatsApp institucional é 3239-4577. Então pode adicionar esse número e nos chamar também via WhatsApp solicitando alguma orientação, e ali a gente encaminha o acesso aos trabalhos que precisam ser executados. Bom, esse ano de 2025 foi um ano de muita luta, de muitos ajustes para a divisão e muitas mudanças. A divisão antes dela estava ligada para o grande, uma divisão interna, dentro da diretoria de ensino, e com algumas reuniões tratativas, entendeu-se que a Dacim, essa divisão, ela precisa transversalizar o trabalho, interseccionar os seus processos com várias unidades acadêmicas e com vários setores administrativos e pedagógicos da universidade. Por essa razão, optamos por desvincular a Dacim da Prograde, e hoje ela é ligada diretamente à reitoria. Nesse sentido, ela ganha, né, um lugar diferenciado no sentido de ter mais articulação com todos os setores da universidade. Essa foi uma grande conquista para a divisão, e em termos de acessibilidade e inclusão, nós conseguimos caminhar fazendo uma organização interna de fluxos, implementando serviços pedagógicos aqui da Dacim, porque até o ano de 2024 não existia. Então, em 2025, a gente implementou esse serviço de acessibilidade pedagógica. Nós também conseguimos produzir um regimento interno, que ainda está em fase de aprovação, e também construímos a minuta da política de inclusão, acessibilidade e educação especial. Então, essa minuta ela ainda vai passar pelo CONCHAN e pela Estatuinte, possivelmente, mas já é um grande avanço por dar a responsabilidade para todos os setores de olhar para o lugar da educação especial, da acessibilidade e da inclusão dentro da universidade. Em termos de conquistas, acredito que visitar todas as unidades acadêmicas, como eu fiz visitas e formações, foi muito significativo. Ter ido para a reitoria, a Dacim, enquanto setor de acessibilidade e inclusão, estar agora de forma transversal em toda a universidade foi um grande avanço. Também construir internamente, junto com a própria equipe aqui da Dacim, um fluxo de trabalho, um regimento interno para normatizar as nossas ações, também acredito que foi uma grande conquista. E finalizar, enquanto comissão, uma política de inclusão que ainda vai ser votada, mas pelo menos o texto, né, já está finalizado. Então acho que esses foram grandes avanços aí para 2025. Em relação a desafios, nós ainda temos muitos desafios na universidade para garantir a acessibilidade e a inclusão de forma mais equânime. Um dos grandes desafios que eu entendo é uma questão mesmo arquitetônica. Precisamos aí olhar para as questões arquitetônicas, em especial para o campus do Moarama. Nós temos que implementar outros serviços na divisão. E aí, enquanto desafio, nós temos aí falta de pessoal, né, falta de estrutura física também. Então é um grande desafio, mas gostaria de dizer aqui que estamos em luta para que isso aconteça de forma mais breve possível. Outro desafio também é que os estudantes se sintam acolhidos pela divisão e entendam que essa divisão não tem o propósito de expor a condição dele, mas pelo contrário, de garantir a eles o direito que lhes é devido. Então, para essas pessoas, procurar a divisão, a se aproximarem, entender o que se faz aqui, como nós fazemos, né? Também os trâmites institucionais que são necessários, mas fazer visitas, conhecer os espaços, esse ainda é um desafio grande. E como último desafio que a gente tem tentado mudar e implementar novas situações é o próprio sistema acadêmico, garantindo aí uma
coleta de informações, de dados que de fato seja significativa. Mas para isso, nós precisamos que os estudantes também entendam que a divisão está aqui para esse apoio inclusivo e acessível a eles e que eles busquem se autodeclararem como pessoas com deficiência, principalmente aqueles que não entraram por cota. Esse também ainda é um grande desafio, que é chegar a esses estudantes, estar mais próximos deles e garantir para eles o direito que lhes é devido. Esse é um dos nossos principais desafios. E a aprovação da política de inclusão, né? Que o texto está contra, mas eu acho que vai ser um desafio, né? Esperar um pouco mais aí para votação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas para essa política ser uma base sólida, né, de ações da universidade de forma transversal. É isso. Obrigada, Janine, pelas informações esclarecedoras. E sobre o número de servidores com deficiência, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas nos informou. São 189 pessoas, entre professores e técnicos. Inclusive, um deles ocupa o mais alto cargo aqui na UFO, o nosso reitor, Carlos Henrique de Carvalho. Ele é graduado em História, mestre em Educação, doutor em História Econômica e professor da Faculdade de Educação da UFO. Eu fui até o gabinete da reitoria e ele gravou para o Ciência ao Pé do Ouvido um pouco da experiência dele como pessoa com deficiência na vida acadêmica. Primeiramente, agradeço o convite, para esse bate-papo. Eu creio que é fundamental a gente sempre estar discutindo ciência e, em particular, a ciência que envolve um segmento da sociedade, no caso dos PCDs. Bom, eu vou falar por mim, uma primeira abordagem, eu enquanto PCD, eu enquanto pesquisador PCD. Todos ou parte sabe que é da minha formação, eu sou historiador, me graduei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz mestrado na USP e aqui em Uberlândia, na USP na área de História, aqui em Uberlândia na área da Educação, e sou doutor em História pela Universidade de São Paulo também. E historiador, o laboratório dele são arquivos. E nem sempre os arquivos são acessíveis. Eu me lembro quando eu fui no Arquivo Público Municipal. Ficava lá na João Pinheiro, 907. Era uma casa que a Secretaria Municipal de Cultura alugava. E por ser casa que foi ajustada para abrigar o Arquivo Público de Uberlândia. Então não tinha muita acessibilidade. A começar pelo acesso à própria casa. Tinha um corredor, eu tinha que entrar pelos fundos. E ali alguns documentos eu não tinha acesso, porque as portas não passavam a cadeira. Era uma casa muito antiga, então as portas eram bem estreitas. Aí eu tinha que pedir os servidores do arquivo que trouxesse o material para mim. Então eu ficava o dia todo fazendo isso. Estou dando um exemplo de Uberlândia, mas o Arquivo Público Mineiro também, eu tinha que entrar pelo subsolo. Por quê? Eu não tinha acesso ao elevador. Existia um elevador, mas tinha uma escadaria. O Arquivo Público Mineiro, ele fica lá na Avenida João Pinheiro. É um prédio imponente do século XIX, que abriga o Arquivo Público de Minas Gerais, desde o século XVI, século XVII, tem toda a documentação. E eu, como eu trabalhava com relatórios de presidentes de província, no caso de Minas Gerais, eu tinha que acessar esse relatório. Tinha elevador, mas aí dentro daquelas coisas que eram possíveis fazer num prédio histórico, eu não tinha acesso pela escadaria. Então eu tinha que entrar pelo subsolo para acessar o elevador e aí ter acesso aos documentos. E aí, isso era em Belo Horizonte? Isso é em Belo Horizonte. Então, tanto a experiência de fazer pesquisa em Uberlândia quanto em Belo Horizonte, desafios parecidos. Isso. Tenho a Biblioteca Nacional também. A Biblioteca Nacional, eu tinha acesso por uma rampa que tinha acabado de ser feita, mas eu não tinha acesso a todas as seções, a todos os setores. Então, tinha setor que tinha poucos degraus, mas cadeirante, um degrau já é suficiente para impedir o acesso. Então, eu tinha que também depender da boa vontade e da atenção dos servidores. Está aqui no CEDIS, que é da própria Universidade Federal de Uberlândia, que fica ali no Mineirão, no antigo Mineirão. É o prédio da engenharia, da Escola de Engenharia aqui de Uberlândia, Escola Federal de Engenharia, que depois foi transformado em centro de documentação e não tem elevador até hoje,
por uma questão arquitetônica do prédio. Há um problema estrutural. Todas as pesquisas, o pessoal tinha que subir e trazer a documentação para ele. Foi sempre muito complexo lidar com essas questões. Espaços com mais acessibilidade, espaços com menos acessibilidade. Os pesquisadores que a gente está entrevistando para o programa, o senhor é o mais experiente, com algumas décadas na pesquisa. O senhor notou mudanças nesse período? Sem dúvida nenhuma, houve mudanças. O próprio Arquivo Mineiro, ele passou por uma adequação, hoje é mais acessível, e nós temos que entender também as limitações, que você não pode alterar alguns aspectos arquitetônicos do prédio para fazer acessibilidade, porque é tombado, o prédio é tombado. A Biblioteca Nacional também é muito mais acessível. O Arquivo Público de Uberlândia, ele mudou de endereço, então hoje ele está num local totalmente acessível, que é um térreo, não há barreiras arquitetônicas no caso do Arquivo Público de Uberlândia, mas eu te dou um exemplo também, eu pesquisei na Europa. Na Europa não tive dificuldade, é tudo acessível. Biblioteca Nacional de Portugal, Torre do Tombo, o próprio Arquivo do Vaticano é todo acessível. Inclusive tem uma plataforma que ela faz o contorno da escada, mas em caracol. Foi a primeira vez que eu vi um mecanismo desse que me dá acessibilidade ao acervo do Arquivo do Vaticano. Então, estou dando alguns exemplos em relação à questão da acessibilidade. É claro que o ideal era tudo ser acessível. Mas no meu caso, são arquivos. Esses arquivos geralmente são abrigados em prédios históricos. Então é mais complexo você fazer as adequações e custa muito mais caro. As questões de acessibilidade já num prédio que você está construindo, num prédio mais recente. Quer dizer, você consegue fazer isso de uma forma mais apropriada. No caso desses prédios históricos, é mais complexo, demanda autorização de quem tombou, demanda de um projeto muito mais complexo arquitetonicamente para preservar as características históricas da edificação. Mas isso não impediu que eu fizesse pesquisa, e não me impediu que eu me formasse enquanto pesquisador. É claro que ao longo dessas décadas, algumas barreiras arquitetônicas foram sendo superadas. Mas eu estou dizendo em relação à minha pessoa. Os laboratórios que não são, por exemplo, arquivo, hoje já são produzidos, já são edificados, totalmente acessíveis. Nos laboratórios que nós estamos criando, construindo, inclusive no formato de módulos termoacústicos, eles estão todos já pensados para que haja a possibilidade de o PCD, o pesquisador PCD, tenha uma condição melhor de atendimento do seu trabalho de pesquisa. Então houve um processo de melhoria substantivo, mas não é o ideal ainda. O senhor que é o reitor da UFO e está em contato com os reitores das outras instituições o tempo todo, como que o senhor avalia que são os desafios para que as universidades brasileiras, as instituições de pesquisa nacionais, sejam mais inclusivas? Primeiro, você tem uma política nacional sobre inclusão. Agora, quando a gente fala de inclusão, nós falamos da inclusão de maneira muito genérica, né? Vamos falar um pouquinho do PCD. A questão de você fazer as adequações não é só questões arquitetônicas, né? Tem outras questões também, que é lidar com o aluno PCD. Porque às vezes nós estamos falando de uma pessoa cadeirante. E o cadeirante, cada um tem uma necessidade. A minha necessidade é diferente da Alesca. A necessidade da Alesca é diferente de um outro PCD cadeirante. Nós estamos falando da pessoa com uma deficiência física que depende de uma cadeira de rodas para fazer a sua locomoção. Mas, às vezes, né, eu tenho PCDs que não são cadeirantes. Tem outras deficiências. São pessoas que portam outras necessidades que distinguem da minha, da Alesca e de outros alunos e pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente tem que entender que nós temos que ter uma política efetiva para atender às suas necessidades básicas. Nesse caso específico, pode ser arquitetônicas, mas há outras demandas também que têm que ser atendidas. Na discussão, inclusive na DIFES, que nós estamos tentando levar para o Ministério da Educação,
é ter uma fonte de recurso específica para isso. Para ter mais pesquisadores PCDs, eu tenho que criar as condições de ingresso, de permanência e a possibilidade deles fazerem pesquisa. Então, é um processo longo. Começa com o ingresso na graduação, passe pelo mestrado, a Alesca fez mestrado em História, depois vai para o doutorado e depois ele pode compor o quadro de docentes da UFA em particular, mas de alguma instituição de ensino superior que faça pesquisa. Então, é um trabalho que começa numa conscientização que ele pode entrar na universidade, que ele vai ter seus direitos enquanto PCD assegurados pela universidade na sua plenitude. E quando eu falo na sua plenitude, não é apenas um elevador ou uma rampa ou uma porta mais larga ou um sanitário adaptado. É toda uma estrutura de apoio psicopedagógico e ocupacional para que essa pessoa possa ter as condições necessárias de permanência na instituição. Aí eu formo pesquisador. Eu só me lembro de quando eu entrei no curso de História, nós não tínhamos uma política nacional de apoio à pessoa com deficiência. Eu era carregado. O Bloco H, ele tem um elevador hoje, mas esse elevador é recente. Lá nos anos 80, final dos anos 80, não havia elevador. Eu era carregado todos os dias. Não havia condições da universidade me apoiar. Então, foi muita persistência. Eu jamais gostaria de ver uma situação daquela com um aluno hoje, em 2026, que eu passei lá nos anos 80. Porque aquilo ali era a negação do direito de você estar na universidade. Nós temos que inverter totalmente esse cenário e criar as condições necessárias para que aluno PCD, seja da natureza que for, ele possa escolher o seu caminho dentro da Universidade Federal de Berlim. Obrigado, professor Carlos. A gente ainda está esperando o senhor aqui no estúdio, para uma conversa mais longa e cheia de histórias. Agora é o momento em que você, que acompanha o Ciência ao Pé do Ouvido, nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, dá 5 estrelas e comenta o episódio. E segue a gente nas redes sociais. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e nos perfis oficiais da UFO. Quer participar do Ciência ao Pé do Ouvido com pergunta ou comentário? É só mandar uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e roteiro desse episódio foram feitos por mim, Ellen Borges. A divulgação nas mídias sociais está com o Túlio Daniel. Nós dois também fazemos a apresentação. Reprodução imagética é da Divisão de Publicidade e Design Gráfico da DIRCO. A ilustração é de Ana Júlia Viola e o layout de Abrão Júnior. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é do produtor cultural e pesquisador João Damásio. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Até o próximo episódio. Ciência ao Pé do Ouvido.